Animados, quem lembra da mensagem da semana passada? Lembra? Eu citei um texto que falou muito ao meu coração. Eli, me amar, sabactano, Deus meu, porque desamparaste, me abandonaste. Essa palavra continua no meu coração. E o tema da mensagem de hoje é Deus meu. Deus meu. Nós somos uma igreja focadas na pessoa, na palavra e na obra do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum culto você vai sentir falta. Você vai ver que sempre os cultos desta igreja estarão voltados para Jesus Cristo, para a pessoa dele, para a palavra dele e para a obra dele, porque este é o Evangelho. Deus meu. Esta foi uma das mais impactantes e agonizantes frases ditas por um homem neste mundo. Por que Jesus passou tamanha agonia e foi abandonado pelo Pai? Alguém sabe? Por quê? Só por isso? Eu havia aprendido que é porque ele carregou os nossos pecados. Sim ou não? Sim. Mas eu não havia aprendido que ele se fez pecado por nós. Marcos, há uma pequena diferença aí. Claro que ele levou sobre si as nossas iniquidades, sofreu o castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele foi moído pelas nossas transgressões, e ele intercedeu por nós, diz aquele capítulo de Isaías 53, e diz também que pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O Filho de Deus se fez o Filho do homem para poder pagar a culpa dos pecados do homem no tribunal de contas que ficava no monte do Calvário. Deus glorioso se esvaziou da sua glória, tornou uma figura de homem, de servo, veio para pagar a dívida do nosso pecado diante de um adversário terrível. Esse adversário queria ver a nossa caveira, a nossa morte. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para vir desta maneira e morrer desta maneira. Você não faz ideia do quanto Deus amou por enviar seu Filho, sabendo tudo. Você que é pai, é mãe, será que você faria isso, pegar o seu único filho, sabendo que vai ser estraçalhado, morto? Deus sabia e nos amou. Por isso, para mim, hoje, eu vejo o amor de Deus tão grande, eu não duvido do amor que Ele tem por você e por mim. Não perca a sua fé, não desanime na sua vida cristã, ainda que você tenha altos e baixos hoje, ainda que você tropece hoje, tenha bom ânimo, porque Deus ama você, e é um amor grande. Amém. Diz a palavra. Lá naquela cruz, Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, diz a palavra em Colossenses. Jesus rasgou a cédula
da nossa dívida. E a Bíblia diz lá em Colossenses 2: encravou inteiramente na cruz, triunfando sobre as trevas. A cruz é Deus falando para Satanás: tira as mãos deles, não tem mais o direito de cobrar deles, a dívida está paga, pode ir embora, sai. A cruz é muito mais do que você possa imaginar, porque se não houvesse cruz, o diabo ia atormentar você e a sua família o tempo todo, e depois iria te destruir. O Todo-Poderoso Deus, por amor, por nos amar, enviou o seu próprio Filho para se dar em nosso lugar como preço do nosso resgate. Ele deixou sua glória e poder e veio como um simples nazareno para salvar o seu povo dos seus pecados. João escreve: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O escritor de Hebreus diz que ele participou da carne e sangue como nós, para destruir o diabo que até então detinha o poder da morte. A obra da cruz é muito mais ampla do que você possa imaginar. Atingiu o diabo. Semana passada falamos que tocou o coração de Deus, mudou tudo no plano de Deus. Eu não consigo imaginar, Maria, por que não se prega a mensagem da cruz sendo tão preciosa. Tudo mudou. A Escritura não fala apenas da importância de Deus se fazer homem para poder resgatar os homens das trevas. Fala também sobre a maneira como o Filho do Homem, como um homem, nos resgatou do pecado da morte. Jesus precisou se fazer pecado por nós. Isso foi a coisa mais horrenda que poderia acontecer ao Filho de Deus, puro, santo, imaculado. Nós lemos 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é um versículo que toca muito meu coração. 2 Coríntios 5:21. Se fazer pecado por nós implicou em grande sofrimento e morte de Jesus. Naquele dia, a Escritura diz que houve trevas sobre a face da terra. Mateus 27:45 fala. Do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre a face da terra. Por que, Marcos? Do pecado, nosso pecado. Deus se afastou. A glória da face do Todo-Poderoso se voltou. A luz da presença de Deus sumiu. Naquelas 3 horas fatídicas, tenebrosas da cruz, a solidão, o medo, o desespero de Jesus chegou ao máximo. Tudo por causa dos nossos pecados. Deus precisou virar as costas quando Jesus se fez pecado por nós. Ele foi abandonado, e com o pecado que ele estava sendo, ele foi jogado como que no fundo do mar, segundo
as palavras do profeta Miqueias no capítulo 7. Ele fala assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O linguajar desse profeta, falando da obra da cruz. Tantos profetas falaram de Jesus Cristo e este crucificado, meus irmãos. Os apóstolos falaram. Por que a igreja não fala hoje? Nós não podemos deixar de falar de Jesus Cristo e este crucificado. O profeta, usando a figura da imensidão do mar, que quando se joga algo ali, fica esquecido, cai no esquecimento, não volta à tona. No verso anterior, o profeta Miqueias fala: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces, sublinha, e te esqueces da transgressão do restante da sua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O profeta Isaías também entendeu a obra da cruz, irmão. Ele fala que o Senhor disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Sandra, é maravilhoso saber que nosso Deus não fica olhando para o nosso passado e apontando o dedo para nós. Quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, a Bíblia fala que Deus esquece. Isso é maravilhoso. Eu amo isso hoje. Eu não preciso viver debaixo de culpa, consciência pesada, porque os meus pecados foram perdoados. O meu passado ficou para trás. Satanás não pode mais me acusar de nada. Posso viver com consciência pura, alegria viva, paz e esperança, por causa da obra de Jesus. Essa obra é tão abrangente na nossa vida pessoal que muita gente não sabe. Eu quero que essa igreja entenda essas coisas para não estar debaixo da acusação satânica. Isaías 54, 22 fala: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Deus quer que você se volte para Ele, viu? Que você não fuja dele. Eu sei que quando nós pecamos, nós temos vontade de correr. Esses dias uma pessoa que é crente há 30 anos, ela falou para mim: eu sei que eu estou em pecado, talvez seja por isso que eu quero fugir de Deus, pastor. Eu falei: é. Mas Deus te chama. Deus te chama. Torna-te para mim, eu te remi. Que palavra gostosa de ouvir. Há milhões de crentes já aqui hoje precisando ouvir essa palavra, que estão longe. Deus, o Senhor, dizendo: venha, volte para mim. Os profetas, os apóstolos escreveram sobre o perdão da cruz. Foi um perdão, Joshua, definitivo, completo e irrevogável. Esse é o perdão de Deus. Perdão de Deus não tem voz. Ou não tem. É irrevogável, irremovível. O perdão de Deus é perdão mesmo. E o seu? O seu? O seu deve ser igual ao de Deus. A palavra diz em Efésios: o Deus em Cristo nos perdoou, assim também perdoai vós uns aos outros.
que você perdoe o seu ofensor como ele te perdoou. O profeta Miqueias usa as profundezas do mar, uma figura, para que caia no completo esquecimento. E nós estamos falando do perdão aqui. Cruz é perdão. Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar o ofensor de tal maneira que nós não devemos mais lembrar do pecado que essa pessoa fez para nós. Esse negócio de ficar lembrando é satânico. Satanás gosta de lembrar suas falhas, seus pecados, seus erros, seus defeitos. Você é daqueles que fica só apontando defeitos dos outros? Você está sendo usado pelo diabo. Vê se na Bíblia você encontra Jesus apontando o dedo e só apontando os defeitos e só falando dos pecados do passado. Nós temos que ter Jesus como modelo. Perdoar é sinônimo de apagar no dicionário de Deus. Ei! Aqui. Eu vou, se Deus permitir um dia, escrever os pensamentos que Deus me deu. Você compra um livrinho meu, tá? São pensamentos assim, ó. Eu sublinho, muitas mensagens eu sublinho. Um dia eu vou pegar essas mensagens e eu vou tirar esses pensamentos para fazer um livro. Se Deus permitir, né? Você me ajuda, viu? Ao perdoar o próximo, não se esqueça, viu? Estamos falando de perdão aqui, viu, marido? Viu, esposinho? Nessa hora parece que não tem nem marido nem esposa. Fica tudo quietinho aí, dando um santinho. Deus quer que você lembre de Tiago 1,5 quando você for falar de perdão. Lá, nós não vamos ler o versículo, mas lá fala que Deus nada lhes impropera. Deus nada lhes impropera. Esse verbo impropera, Ademir, os dois olham para mim. Que legal. Tem os dois, Ademir, os dois. Ótimo. Ovelhinhas do Senhor. Esse verbo impropera é o mesmo que jogar na cara. Você já fez isso? O seu marido, com sua esposa? Você lembra aquele dia? Você lembra? Que você fez comigo? Você lembra? Aquele dedo joga na cara. Isso é improperar. A Bíblia fala que Deus não impropera nada. Não joga na cara, não fica cobrando, não fica lembrando aquilo que foi jogado no mar do esquecimento. Hebreus capítulo 1, versículo 12, o Senhor Jesus fala assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8:12. Não tem problema, Sandra, Luana, que não dá tempo. Eu vou um pouquinho aqui por causa do tempo da mensagem, mas depois eu mando uma mensagem por escrito e vocês vão ler com calma, tá? Não tem problema, que não dá tempo não. Logo, logo vocês estão craques aí, tá bom? Valtinho, quando chegou, ele não sabia para entrar. Não era rápido, mas ó, eu observo tudo aqui. Quem lê a Bíblia em casa é quem não lê, tá? E esses salmos que são muitos aqui também eu observo, tá? Quem está lendo a Bíblia e quem não está lendo a Bíblia. O Valtinho está rápido no gatilho. Isso me alegra, porque ele está lendo a Bíblia. Né, Valtinho? De vez em quando. Valtinho, peguei no seu pé agora, hein? Agora esse versículo você deve decorar, tá? Pois, Jesus falando, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados
jamais me lembrarei. Será que você pode dizer isso para o seu marido? Diga agora. Diga para o seu marido. Vamos. Diga para sua esposa. Eu não vou mais ficar lembrando dos seus pecados, não. Não vou mais te acusar, não. Não vou mais cobrar de você, não. Amém? Esses casais aí, viu? Impropérios foram lançados na face de Jesus lá naquela cruz. Mateus 27 fala sobre isso, tá? Nós vamos nesse texto 39 a 44. As pessoas passavam, você não falou isso? Agora desce na cruz, você não é filisteiro, pá. Não é? Lembra? Eles faziam isso e jogavam na cara de Jesus. No perdão de Jesus, outra frase, no perdão de Jesus não existe impropérios. Não se esqueça. Quando Jesus perdoa, Ele não vai cobrar outra vez. Anota, tá, Maria? No perdão de Jesus não existe impropérios. Jesus teve seu Pai virando as costas quando se fez pecado por nós. E sabe quem falou isso, Jorge? Eu te pago um churrasco se você acertar. Não sabe. Ademir sabe? Não sabe. Zeca sabe? Não sabe. Alisson sabe? Não sabe. Pedro sabe? Não sabe. Então tá bom, então eu vou falar. A minha pergunta é que lá na cruz Deus virou as costas para Jesus. Mas quem já havia dito que isso aí? Quem? Ainda bem que eu não falei com a Maria José, né? Olha, você podia falar antes, pastor, aí tinha que pagar, né? Obrigado. Isaías 38:17 fala assim: porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Milhares de anos antes da cruz, Deus já falava que Ele ia lançar para trás de si todos os nossos pecados, referindo-se à cruz de Cristo. Vocês estão vendo como a Bíblia, de capa a capa, fala da cruz. São passagens que não aparece a palavra cruz, mas refere-se à obra da cruz. Cada vez mais que eu leio a Bíblia, eu encontro a Jesus Cristo, esse crucificado, falando: vou lançar para trás os seus pecados. Quando Ele virou as costas, o pecado que era Jesus estava onde? Nas costas, atrás. Entendeu? Deus virou as costas para Jesus. Jesus que se fez pecado, ele estava onde? Nas costas. Sim. Simples. Deus é luz, e ao virar as costas para o seu filho, houve trevas. Naquele momento, Jesus sofreu total desamparo. Por isso ele gritou daquela maneira, desesperada: Deus meu, por que me desamparaste? É isso que o pecado faz da vida das pessoas. Elas se sentem desamparadas, sem a luz, sem a paz, sem a alegria. O pecado rouba essas coisas de nós. O pecado nos separa de Deus, diz o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. É a cruz aqui. Deus virou as costas. Deus não ouviu. Eu falei agora há pouco que Mateus 27, 45, houve trevas sobre a face da terra. Ali na cruz Deus virou as costas.
o agonizante Filho por causa dos nossos pecados. Jesus perdeu a glória da face do Pai. Pela primeira vez Ele teve intensa agonia na sua vida. Por isso, Sandra, uma das coisas que eu peço é que eu nunca possa perder a luz de Deus, a face de Deus. Não importa as perdas que eu tenho, você tenha, nós tenhamos. O que você e eu, nós não podemos perder é a glória da face de Deus, a presença de Deus. É isso a coisa mais importante. Irmãos, não se afastem do Senhor, não deixe de congregar, não deixe de adorar, não deixe de buscar, não perca a face de Deus. Naquele momento, o desespero e a angústia de Jesus foi muito grande. Por isso que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu. E eu gosto, Marcelo, porque no meio do maior desespero da vida de Jesus, Ele ainda olhava para Deus. Tem muito crente que passa por problemas, pimba, vira as costas para Deus. Nos piores momentos da sua vida, você tem que fazer como Jesus: Deus meu. Ele não perdeu a fé, sendo desamparado, abandonado naquele momento mais terrível, com dores, com agonia, com angústias. Mesmo assim, ele se voltava para Deus. Isso é ser cristão. Tem gente que fica com raiva de Deus. É um cúmulo, é um absurdo. Porque Deus deixou meu pai morrer, como se Deus fosse culpado. Irmãos, não perca a fé. E esse clamor: Deus meu, ele não só deve entrar no nosso coração, como entrou no coração do Pai. Nunca li, nunca ouvi a respeito disso, mas esta semana, meditando nessas palavras, eu sempre vi o desamparo, o sofrimento de Jesus. Porém, pela primeira vez nessa semana, eu fiquei pensando: um pai que ama tanto seu filho, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Um pai assim tão amoroso, ouvindo seu filho gritando e tendo que virar as costas porque ele se fez pecado. Imagina a dor desse pai. Você já imaginou o que o sofrimento, o pecado causou um sofrimento não só em Jesus como também no pai? Você já pensou nisso? Que foi o nosso pecado que causou tanto sofrimento a Deus, o nosso Pai também? Dá para continuar brincando com o pecado? Como seria um pai ter que abandonar o filho no desespero, sabendo que o filho mais necessitava dele naquele momento? Não é fácil, né, Valdir? Não é fácil. Foi o nosso pecado, Zeca, rasgou o coração do Pai. Que coisa incrível. O filho clamou: Deus meu. Eu sei que não foi dessa maneira, foi sem fôlego, com dor, com dificuldade, do fundo da alma. Naquele momento, Jesus, como Filho do Homem, representando os homens, clama a Deus, não ao Pai. Ele não falou Pai meu, mas ele falou Deus meu, porque ele estava representando os homens diante de Deus. Deus meu. Deixa essa expressão
começando a entrar no seu coração. Entrou no coração do pai. Mas me veio um alívio, Ademir, porque logo depois desse clamor, Deus meu, Jesus ainda teve mais uma frase. Ele falou assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E em seguida ele morreu, expirou. Diz a palavra: o Filho de Deus, que se fez o Filho do homem, no finalzinho de tudo, morreu como Filho de Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é um consolo para mim. Gosto de ver Jesus chamando o Pai, Deus de Pai. E gosto de saber que em Cristo eu posso chamar Deus de Pai também. Essa foi a graça que Deus nos deu em Cristo Jesus. Jesus confiou em Deus naquele momento, no meio das trevas, não vendo, não ouvindo, não sentindo a presença de Deus, não está totalmente só nas trevas. Mesmo assim ele confiou em Deus, buscou a Deus. Deus veio, Deus veio. Isto é fé, isto é cristianismo. Tem crente que reclama do pastor, da igreja, reclama de tudo. Jesus teve fé. Jesus guardou a sua fé até o fim. Fé é a convicção, a certeza de coisas que não se veem, diz Hebreus 11:1. Jesus não estava vendo, Alisson, a Deus Pai, porque o Pai teve que abandoná-lo. Jesus não estava vendo nada, mas ele continuou crendo. Deus meu, Deus meu. Isso é fé. Às vezes Deus tira um monte de coisas para você que tem fé. Viu? Jesus combateu o bom combate da fé. Jesus completou a carreira. Jesus guardou a fé. A cruz é a manifestação da fé de Jesus, mesmo quando não havia razão ou motivos para ter fé em Deus. Isso é cristianismo. Ele continuou crendo, mesmo quando tudo ao seu redor dizia: não precisa mais crer. Tem certeza que o diabo torceu para Jesus não crer? Tem certeza que o diabo trabalha muito para que percam a fé? Jesus não perdeu a fé. Você não pode perder sua fé em Deus até o fim. Só mais uma coisa. Jesus não só não perdeu a fé, mas ele obedeceu a Deus até o fim. No Salmo 40, versículo 8, ele fala assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Isso tem que estar no seu coração, no meu coração. Nós precisamos ter alegria em adorar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus em tudo. Tem que haver alegria em obedecer, em fazer a vontade de Deus sempre. A vontade de Deus era que o seu filho sofresse, fosse abandonado e morresse naquela cruz. Essa era a vontade de Deus para com o filho. E o filho acatou, aceitou. O filho não tem vontade. Não, é muito difícil. Eu não quero.
filho, obedeça. Jesus é modelo de filho. E olha que ele teve que obedecer algo terrível até a morte. E ele obedeceu. E obedeceu até a morte, e morte de cruz, diz a palavra. Em Filipenses 2:8. Ele terminou, ele fala assim, ele terminou a obra, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17:4. Como filho, ele não deixou a coisa pela metade. Ele fez até o fim. Obedeceu ao Pai até o fim, completamente. Mesmo em agonia, ele confiou e obedeceu a Deus até a morte. A cruz me faz ver também que Deus verdadeiramente é o Deus de Jesus Cristo. Deus meu, disse Jesus. Hoje nós lemos o Salmo 48, muito último versículo fala assim: este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Lemos hoje o Salmo. Jesus era este é o meu Deus, Ele será o meu guia até a morte. Eu serei dele até o fim, e Ele será meu Deus, e eu o chamarei Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Que assim seja, eternamente. Amém. Amém. Vamos orar. Diga: Deus meu, Deus meu. Vamos orar. Vamos orar.